Mais uma noite que estamos aqui para celebrarmos ao Senhor, né? Tivemos já um louvor aí abençoado e agora chegou o momento da palavra. Queria convidar que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e fizesse agora uma reflexão, né, de oração, pedindo ao Senhor que Ele falasse com você nesta noite, trouxesse uma resposta, ministrasse contigo nesta palavra. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Tu és o Senhor, Tu és aquele Senhor que nos governa, é aquele que nos guia, Senhor, e nesta noite venha trazer, Senhor, a palavra ungida para cada coração. Senhor, ministra conforme a necessidade de cada um, e assim que esta palavra encontre guarida, Senhor, seja bem recebida, ó Deus, e assim, meu Pai, ela cumpra o propósito para o qual será enviada. Meu Deus, assim abençoe cada um dos irmãos, que nada venha interromper a assimilação desta palavra, tira toda interferência, ó Deus, todo espírito de distração, e que venha a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Amém, amados. Eu convido a abrir a Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 1. Lá no finalzinho já da Bíblia, né, para os mais novos, você localiza aí 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A gente vai fazer uma leitura aqui alternada, vou ler o primeiro versículo e temos leitura ainda do 10 até o 15, versículo do 10 ao 15. Versículo 1 é o tema da ministração de hoje. Quantos já acharam? Diga amém. Tem algumas pessoas ainda procurando. Observe uma pessoa convidada também, se tiver sem Bíblia, compartilhe com ele a leitura, tá? Fique perto. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão o quê? Vamos dizer todo mundo junto agora, esse texto junto, mais uma vez. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esta é a ministração de hoje. Eu vou ler agora, continuando do 10 até o 15. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, vamos todo mundo junto agora? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém. Paulo começa trazendo uma revelação profética, dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos que nós estamos já vivenciando, tempos difíceis. E aqui nessa continuação de leitura, a gente vê como ele faz, o que ele diz para que a gente possa como enfrentar esses tempos difíceis. Irmãos, o tempo difícil, ele existe desde o começo da raça humana. Desde quando Deus criou o homem, há tempos difíceis, há tempos de dificuldades. Então há dificuldades que nós enfrentamos em várias áreas. Às vezes a pessoa ela é muito bombardeada numa área, por exemplo, de saúde. Ela é muito bombardeada na sua área de saúde, e aquilo traz angústia, traz, sabe, alguns outros problemas e preocupações, não é? E tudo isso é um tempo também difícil. Há tempos difíceis na área financeira, quando a pessoa tem que interromper projetos por uma situação, por uma crise, por uma emergência que acontece, e assim aquela pessoa passa então até mudar ali as suas prioridades, não é? Aquilo que estava planejando,
Então, são também tempos difíceis que acontecem na área financeira. Existem tempos difíceis na vida familiar, em relacionamento conjugal, em relacionamentos de forma geral. Existem tempos difíceis também na área da família, que é uma área também onde tem muita atenção de Deus, né, para a formação de uma sociedade. Então, há tempos delicados, há tempos entre irmãos, né, entre cônjuges, entre a família de um modo geral, há tempos difíceis também. Mas aqui o apóstolo está falando de um tempo difícil que viria para a vida espiritual do homem, da igreja, do povo de Deus. Um tempo que seria diferente dos demais tempos, porque a gente já tem visto nessas ministrações que o tempo de Noé foi um tempo de juízo, o tempo de Ló foi um tempo de juízo de Deus, por conta da impiedade que havia naquela época, mas eram coisas localizadas, não é? Nós temos problemas de escarnecimento, de carnalidade, de incredulidade, desde que o homem caiu na tentação ali do Éden, e assim, nos tempos de Jesus, tudo isso vem acontecendo nessa área espiritual, aonde a sociedade já vem enfrentando esse declínio, essa decadência espiritual há muito tempo, Mas esta revelação, que nos últimos dias viriam tempos difíceis, esta palavra aqui está trazendo para nós a revelação profética do Espírito Santo à igreja, que seriam tempos diferentes. Ele não está comparando, por exemplo, com o tempo que veio de perseguição da igreja, logo depois da partida de Jesus, na era apostólica, os primeiros discípulos. Não, ele não está falando isso como sendo o tempo difícil da igreja, ele não está mostrando isso como um cenário que seria o pior. Ele já sabia aqui por revelação que ele iria morrer por causa do evangelho, mas ele não mencionou isso como tempo difícil. Ele não mencionou que o martírio dos irmãos era o tempo difícil, mas ele está falando de um tempo difícil, em uma época, em uma condição espiritual. Eu queria muito que você entendesse isso, porque esta revelação, ela é profética e falada aqui pelo Espírito Santo de Deus, sobre essa última época que a igreja viveria, para até então ela ser tomada, tirada da terra, e assim ser arrebatada. Então seriam os tempos difíceis da igreja. Esse é o tempo aonde a espiritualidade dos homens, das pessoas, iriam ser alteradas, haveria uma percepção contrária do padrão de Deus, haveria uma mudança radical na humanidade, no que diz respeito à espiritualidade do homem, a espiritualidade em relação a Deus mesmo, a Deus, a sua palavra, aos seus padrões. Então seria um tempo muito difícil. É por isso que na continuidade aqui, Paulo está dizendo que há um padrão, permanece, como ele diz aqui, tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Então ele está mostrando que esses elementos trazem preparação, né, para o tempo difícil. Quando nós perdemos a perseverança, perdemos o propósito, irmãos, quando nós perdemos a fé, meu Deus, a casa cai. Quando nós perdemos aquela fé, sabe, que o Senhor é que nos governa, que o Senhor, Ele está no controle de todas as áreas difíceis da nossa vida. Quando a nossa fé, ela não se deixa levar, porque a crise financeira, a crise da saúde, ou a crise familiar, ela nos envolva e até nos consuma. Quando isso, na verdade, acontece, porque nós não temos uma fé completa. Então esta fé é importante para entender que a pior crise é a crise da espiritualidade. Esta é a pior crise, porque afeta todas as outras áreas. Quando nós perdemos esta fé, quando nós perdemos esta percepção de perseverança no Senhor, na sua palavra, no propósito que Deus tem para nós. Mas que propósito eu tenho nesta vida? Mas que propósito Deus tem para comigo? Meus amados, Deus tem um propósito para cada um de nós. Este propósito, ele é acrescentado na medida que eu cresço nesta fé. E assim então, nós podemos nos proteger e nos vacinar contra
os tempos difíceis que a igreja vai enfrentar. Ele fala aqui de que ele inclusive estava sendo perseguido e tudo, mas ele diz que de todas estas perseguições, Deus tinha livrado, porque isso não era o tempo difícil que ele estava falando, não era. Ele está dizendo que sobreviriam tempos difíceis, penosos mesmo, em outra versão fala, mas aqui ele fala que não era a perseguição. Ele diz ainda que os homens, não é, iam viver piedosamente, todos quantos vivessem piedosamente em Cristo, seriam perseguidos. Aqui ele começa a dar o tom dos tempos difíceis. E rapaz, eu vou ficar com medo agora de viver a fidelidade, hein? De ser piedoso. Você já viu aqui, entender essa palavra? Não é para você se assustar, é para você conhecer esta verdade e entender, porque ele diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, essa última palavra é dolorosa, hein? Serão perseguidos. Eu posso mudar esta palavra? Eu posso mudar esta palavra? Eu poderia, eu gosto de dizer assim, todos aqueles que viverem piedosamente em Cristo Jesus, irão sempre, sempre triunfantemente em todas as áreas. Não posso, porque haverá uma perseguição que já está profética e determinada. Não quer dizer que você não vai ter o testemunho de vitória, não quer dizer que você não vai ter êxito, como Paulo diz aqui, em todas as coisas aqui o Senhor me deu o livramento. Não! Mas é dentro do nível da perseguição. Para você viver em Cristo, se você não contabilizar na tua vida a perseguição, você não está vivendo fielmente ao Senhor. A perseguição faz parte da nossa jornada em fidelidade cristã. Se você não suportar uma perseguição, você está saindo do cenário dos eleitos, dos fiéis e daqueles que vão conseguir vencer os tempos difíceis. Mas aqui ele traz uma outra revelação, para que você não fique desanimado em ser fiel ao Senhor, de não ser fiel a Jesus Cristo, aquele que foi fiel até a morte de cruz, aquele que sofreu rejeição, aquele que padeceu, sofreu de escárnio, humilhação, e assim mesmo ele foi vituperado e chegou a um tipo de morte horrenda, pior tipo de morte que existia na época, pior pena de morte. Mas ele diz aqui também que os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então aquele que diz para você que uma perseguição para você vai te fazer mal, que não vale a pena você suportar, é um impostor, um enganador, e ele vai sofrer, o que diz aqui também essa palavra profética, vai sofrer de mal a pior, porque aquele que engana um filho de Deus, ele vai prestar contas, porque ele não pregou a verdade da palavra de Deus. O tempo é difícil, e a gente vai entender por que esse tempo vai ficar tão difícil, a gente vai entender. Mas, queridos, a verdade é que você vai sofrer contra-ataques, você vai ser criticado, você vai ser ironizado, você vai ser, diminuído, você vai ser afrontado por causa da tua postura, por causa do teu estilo de vida cristã. Você vai ser chamado para ficar no nível da superficialidade. Você vai ser chamado para viver uma vida sem referência e vai ser elogiado e vai ser dito como um cristão exemplar. Porque esta é a linguagem dos últimos dias. Quanto pior você ficar, quanto mais negligente você ficar, mais reconhecido você será. Porque esta é a filosofia que o inimigo está plantando e que nesta geração dos últimos dias ela iria enfrentar. Então a medida de referência é completamente contrária.
Então hoje você tem que olhar para você e entender, Deus tem um plano glorioso na minha vida, e mesmo que eu sofra contra-ataques, perseguições, afrontas, tudo isso aconteceu em Cristo. Nós precisamos entender que tudo isso só nos abençoa, porque nós passamos a dizer, Senhor, Tu és um modelo para a minha vida. Se o Senhor se deixou moer, se o Senhor suportou, eu agora estou tendo a oportunidade de dizer que eu quero seguir o Teu exemplo. E suportar, sabe, aquele marido que pode estar te perseguindo por causa da tua fé, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, ou o vizinho, ou o amigo, ou o chefe do trabalho, mas por amor a Cristo, você tem a oportunidade de dizer, o tempo difícil não vai entrar na minha vida, porque o tempo difícil é exatamente no nível da espiritualidade. Então nós iremos ver que aqui o apóstolo, ele está trazendo também, né, os segredos que nos levam a rejeitar e não se comparar por baixo, a não se comparar pelo nível da mediocridade, a não se comparar pelo nível da omissão, a não se comparar pelo nível da carnalidade, da indiferença. Não, que é o padrão, que quanto mais indiferente, quanto mais a pessoa ficar, sabe, num estado descomprometido, parece que isto é o padrão que está sendo falado aqui. Mas o Senhor fala aqui através do apóstolo, dizendo, tu porém permanece. Diga para o seu irmão, permaneça. Agora você vai entender que é permanecer em um padrão, né? Não é permanecer no estado negativo, não. Ele diz, tu porém permanece. Aí em quê? Naquilo que você aprendeu. Ainda não aprendi, aprenda hoje. Ou aprenda amanhã. Quem sabe hoje aqui, Deus vai fazer uma grande revolução na sua vida. Permaneça, o segredo não é começar, queridos. Eu olho aqui para alguns irmãos, eu me alegro do tempo que já são de jornada com a gente, né? Começaram, estão aqui, né, conosco, andando nessa luta, né? Vaguinho aqui, o Beto está aqui? Não estou vendo o Beto está ali, né? São pessoas já bem do início, outras gerações que estão chegando, maravilha, e estão aí permanecendo, estão enfrentando a luta. Meu querido, o segredo não é só começar, o Senhor coloca como um princípio para nós, permanecer, lutar juntos, pela causa do Senhor. Então esta palavra aqui, tu porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem você aprendeu, Paulo, ele trabalhou na vida aqui do Timóteo de tal maneira, preparando-o para as diversas crises que ele iria enfrentar, já naquela época, como um obreiro. Mas ele mostra aqui, irmãos, que há um tempo nós enfrentaríamos esse tempo difícil, que agora nós vamos compreender melhor. Por que que hoje, nos nossos dias, estamos vivendo um tempo tão difícil? Esse tempo difícil aqui que fala nos últimos dias, não é? Então aqui ele começa dizendo que, sabe porém isto, nos últimos dias. Então já está claro que são últimos dias. Não sei te dizer se são 2 dias que faltam para nós. Não posso te dizer que são algumas semanas. Mas eu sei te dizer que são últimos dias. Nós temos poucos dias para ter uma definição. Se você fica do lado que o Senhor chama, ou se você fica do lado que os impostores chamam. Porque nos últimos dias, impostores irão tomar posição como se fossem referenciais de Deus. Mas é últimos dias, últimas oportunidades. E este momento, nós temos uma oportunidade de garantir aqui nosso passaporte do lado do Senhor, não cedendo para que esses últimos dias nos dominem com esta maldição que está sobrevindo a toda a humanidade, e a igreja sofrendo consequências indiretas desta maldição. Por que razão
Eu vou ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, nos diz a razão, o porquê que nos últimos dias a coisa ficaria pior, que a coisa ficaria num estado muito negativo, de uma transgressão, de uma situação catastrófica, numa situação que a gente não consegue sequer. Mas ver ali, alguns não conseguem ver uma luz no final de um túnel. A palavra diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que se lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meus amados, o Deus deste século aqui mencionado é Satanás. O evangelho é pregado, mas o que acontecia em tempos anteriores com a pregação do evangelho? Pessoas, elas tinham um temor desenvolvido tão grande, mesmo em padrão diferente de religião, mas havia um temor. A sociedade tinha uma sede de Deus, ela tinha uma sede do Senhor, e às vezes, por falta de entendimento, batia numa porta errada, mas buscando o Senhor. Nos últimos dias, os homens perderam a sede espiritual de Deus, começaram a buscar coisas em níveis apenas pessoais. Antigamente não era assim, em tempos atrás não era assim. A pessoa queria em nível espiritual conhecer a Deus, mesmo que fosse até mesmo batendo numa porta errada por não conhecer a verdade, mas algo dentro dizia: eu preciso ter um padrão espiritual na minha vida. Essa referência está sendo diluída. Muitas pessoas banalizam uma igreja, banalizam uma religião, banalizam a fé. O homem, a história de Deus, aí começam então a dizer que Deus está morto, pregação de Nietzsche. Começam então a falar de outras filosofias, começam então a buscar o seu prazer pessoal em tudo. Eu preciso me sentir bem feliz. Como que se o mundo fosse a conclusão de tudo? Como que se o mundo terminasse tudo e o mundo jaz no maligno, diz a palavra. Então Deus deste século engana as pessoas. Ele engana de uma maneira, sabe como? Não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Deus. Aquele evangelho em muitos corações está chegando, mas não acha espaço. Então Deus deste século engana, cega, e diz: olha, vai por aqui, sabe, esse caminho aqui é melhor para você. A sua indiferença fica melhor assim, andando por esse caminho de indiferença. Sabe, você cansa muito, então vai aproveitar a vida. Sabe, começa a encher teu coração de prazeres. Você precisa disso. Para que tanto cansaço, tanto enfado? Aí você chega com uma pregação de Jesus que manda você carregar uma cruz. Você entendeu, irmãos? Então o que acontece? Aí a pregação impostora, falsificada, vai dizer para você não fazer isso. Últimos dias haveria um encobrimento da verdade, do evangelho, da glória de Cristo, a imagem de Deus no homem, porque ele ia ficar com aquela visão totalmente de si, tudo por si mesmo. Mas a gente vê aqui que a primeira resposta é o Deus deste século, o Deus com D minúsculo, Satanás, que está tomando conta do século, da humanidade, dos tempos finais. E isto é uma das razões porque os tempos estão ficando difíceis. Numa família onde todo mundo glorifica o Senhor, que bênção, maravilha. Onde todo mundo está servindo ao Senhor, que bênção.
numa cidade onde a maioria ali são servos de Deus, como aqui a cidade, eu tive o prazer de pregar numa cidade que tinha por nome Pio XII e foi obrigado a mudar na Câmara para Andirobal dos crentes. Sabe por quê? Porque o evangelho cresceu de tal maneira, que a cidade foi conhecida como Andirobal dos crentes, cidade dos crentes. E eu tive a oportunidade de pregar naquela cidade onde eu vi Deus fazer chover naquela cidade que estava num período de escassez de chuva de mais de um ano. Eu tive a oportunidade de ver nessa cidade, na pregação do evangelho, uma senhora andar 40 quilômetros com uma filha com febre, com uma infecção de 3 dias que não passava, já delirando, tendo convulsões, e que veio debaixo desta chuva que choveu por milagre nesse dia, e assim mesmo veio ouvir a palavra, e aquela jovem foi curada, aquela jovem foi liberta, a mãe se entregou a Cristo, e ali houve uma salvação naquela família. Por isso essa cidade foi chamada de Andirobal dos crentes. Por quê? Por causa do evangelho. Então é uma bênção você saber aonde o evangelho está ali dominando, é uma maravilha. O Deus do século fica ali totalmente sem força naquele lugar. Por isso você, pai de família, governe a sua casa no padrão, no poder do Espírito Santo de Deus, porque nos últimos dias os tempos seriam difíceis, cegueira espiritual, conflitos diversos, viriam para tirar a glória do Senhor, a imagem de Deus, e assim o Deus deste século se aproveitar disto para enganar, seduzir, destruir pessoas. Você olha então para o cenário agora mundial. Jesus mostra profeticamente esse cenário em João capítulo 17. Se você quiser acompanhar comigo, João capítulo 17, a partir do versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Diga para o seu irmão do lado, você não é do mundo. Diga, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Que palavra tão importante, né? Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Quem segue a Cristo não é desse mundo, irmãos. Porque Cristo não é desse mundo. Você é um ET. Estão procurando ET. Vem aqui, vai achar um bocado de ET aqui dentro da igreja. Gente que está aqui, mas não é daqui. ET. Você é cidadão dos céus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus orando por todos os discípulos diz ainda, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Não é saindo da provação, da crise, de perto do Deus deste século, que você fica livre. Não, você precisa da proteção de Deus, que te guarde do mal, que te guarde deste mal, deste maligno que está solto. É isso que nós precisamos. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E assim o Senhor está mostrando aqui, queridos, que este século, este mundo está corrompido porque ele não aceita a verdade libertadora da palavra de Deus. A verdade santificadora da palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha aqui o perfil do cidadão dos céus. Ele não vive no padrão do mundo, porque ele não é daqui. Mas ele se santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe o costume que as pessoas estão pegando agora? Estão pegando o costume de se basear em pensamentos. Alguém pensa uma coisa, ninguém sabe a fonte, nem a referência, e as pessoas começam a seguir aqueles pensamentos. Se a pessoa botar no YouTube, eita, aí pronto, aí já tem vários seguidores. Se botar numa outra rede social, aí começa, sabe por quê? Porque as pessoas não estão mais buscando a verdade, a santificação na palavra, na verdade. Os impostores criam força. O Deus deste século
passa a ter acesso. Por quê? Porque as pessoas estão se levando por pensamento, por opiniões. Vai fazer um comentário cristão, comenta baseado em pensamento humano, carnal. Por quê? Porque não tem a base da palavra. Então, quando o Senhor diz, você não é deste mundo, você mora aqui, você tem CEP aqui, mas você não é daqui por causa da verdade, do padrão que está no teu coração. Não pode ser o padrão desta terra, deste mundo, do Deus deste século, que está influenciando aí a política, a economia, a educação. Meu Deus, as escolas. Meu Jesus. Por isso que a família ainda é o referencial maior de Deus para a educação dos seus filhos. Porque assim, quando chegar da escola, você vai perguntar, meu filho, o que foi que você aprendeu? Ele vai te dizer uma série de coisas horríveis. Mas vem cá, não é assim não, ó, é desse jeito que o Senhor diz. Hoje mesmo ali na consagração está dizendo, dirás, hoje o Senhor te ordena, e inculcarás aos teus filhos, andarás com ele, de manhã, de tarde, de noite, marcará nos umbrais da porta a palavra do Senhor. Então, de geração em geração, mostrando o caminho do Senhor, por onde deve andar. Flechas do Senhor, herança do Senhor são os vossos filhos. Então, sabendo que é do Senhor, então nisto nós conseguimos proteger a espiritualidade de alguém, porque é no contexto de família. Mas se você deixar à mercê das redes sociais, crianças soltas, pegando mensagens diabólicas, desenhos animados, forjados no inferno, para amaldiçoar crianças e famílias, o Deus deste século toma força. Por isso estamos vivendo tempos difíceis. Alguns não querem mais responder com trabalho, com preocupação, neste cuidado. E aí o Deus deste século vai ter espaço. E aí gerações são contaminadas, pessoas são contaminadas, adultos estão sendo contaminados por causa desses pensamentos errôneos de impostores, de pessoas sem base na verdade, que não se santificam, não pagam o preço pela verdade e reproduzem aquilo com intenções apenas de poder, promoção e de ganho, irmãos. De ganho. Você às vezes está preso numa pregação de internet, o cara só quer ser um youtuber. Testemunho de um cara aí que fechou a igreja, largou a igreja para ser youtuber. Que vergonha para o evangelho isso. Ser um pregador de youtuber, porque não conhece quem está do lado de lá. É fácil eu pegar aqui e botar numa pregação dessa. Muita gente gostar, seguir, dar joinha. Ó, joinha aí, joinha nele. Cadê a ovelha para você ver olho no olho? Vida na vida. Compartilhar no gabinete. Cuidar, enviar alguém. Ministrar libertação, cura interior, arrependimento, enchimento do Espírito Santo. Olha, agora neste momento aí pela tela, você vai receber o poder do Espírito batizado. Vamos embora. Você não vai ver isso. Você vai ver palavras de motivacionais. Hoje no lugar onde você está sendo ferido, ali tu não pode mais ficar, tira para fora. Porque ali tu vai ser mais ferido. Uma palavra maldita, sem base bíblica, por um homem que se diz pastor. Irmãos aqui da igreja botaram no status essa palavra. Que vergonha você não conhecer a verdade das Sagradas Escrituras e promover uma pessoa que tem mau testemunho do ministério, que não consegue ser um pastor de ovelha para ser um pastor de youtuber, que dá uma palavra maldita que nem sequer é bíblica. Eu poderia citar aqui 10 textos bíblicos, 10 episódios cristãos, para te mostrar como esse homem pregou uma heresia. E teve gente que botou essa fala em YouTube, em status. Meu Deus, últimos dias, impostores, irmãos. Deus deste século, cegueira espiritual, caminho fácil de querer ouvir e já reproduzir um pensamento sem buscar na verdade. Sabe que perigo você está correndo? O perigo de ir para o inferno. O perigo de se basear, sabe, a sua vida, a sua estrutura, num caminho, num pensamento errôneo. Gente sai de igreja por causa disso. Porque começa a achar o pastor com uma opinião diferente. Paulo diz, aquilo que você aprendeu, você permanece, saiba de quem você aprendeu. Chega um cara desse de YouTube, chegou desse, contamina, faz você perceber seu pastor de forma diferente, faz você perceber tua igreja de forma diferente, faz você perceber o evangelho. Depois ele está percebendo Jesus diferente. Porque é isso que o diabo quer. Ele não vai conseguir ver Jesus em lugar nenhum depois.
porque tudo está em torno dela. É o ego que governa. Jesus não vai entrar em ego, irmãos. Então aqui está muito ruim para mim, ali vai ficar ruim também, porque também ele vai alcançar, ele vai encontrar desafios e tempos difíceis em qualquer lugar. É profético para toda a humanidade. Mas sabe quem está contribuindo muito isso? O mundo. É o Deus deste século. Agora, as pessoas que facilitam isso, trazem sobre si, sabe, irmãos, efeitos colaterais danosos, porque não estão seguindo a palavra, não estão fazendo uso da verdade como está sendo instruído. Ninguém vai escapar dos últimos dias querendo andar com sua cabeça e com sua razão. Só tem uma forma de você escapar, através da verdade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele já deixa tudo claro. Eles não são do mundo. Dessa forma nós não somos deste mundo. Desta forma, irmãos, pensamentos, palavras que muitas das vezes nós gostaríamos de acreditar nela. Poxa, uma palavra motivacional, às vezes degusta tão bem. O problema é o efeito que ela vai trazer na sua vida. Muitas das vezes você recebe uma palavra de um médico. O médico às vezes dá uma palavra para você, que é aquela palavra que tu queria ouvir. Olha, meu querido paciente, você não tem nada. Não é a palavra que a gente gostaria de ouvir? Fez uma bateria de exames, sangue, né? Colesterol, glicemia, pâncreas, ossos, né? Coração. Você faz logo completo, check-up geral. Para quem tem plano é maravilha, quem não tem é no SUS, né? Mas dá tempo, leva mais um tempinho, um ano, aí você conseguiu terminar. Depois que terminou tudo, é aquele grande dia de o médico te dar o parecer. E você vai com aquela, ai, tomara, meu Deus, tomara que a resposta seja boa. Então você vai com aquela vontade, a vontade de ouvir uma boa palavra, a vontade de ouvir, meu querido paciente, esses exames você não tem nada de ruim. Maravilha se vir essa resposta, né? Mas eu faço uma pergunta para você, no mesmo nível espiritual, em relação a este médico. Se tivesse alguma coisa ali perigosa na tua vida, você preferia que o médico te falasse a verdade, ou ele apenas agradasse você para ficar feliz? Não, eu não vou dizer isso para o meu paciente, porque ele vai ficar, meu Deus, se eu disser que ele só tem 6 meses de vida, ou se ele tem só 1 ano, o negócio é grave. Não, deixa eu dar uma palavra que ele fica, você não tem nada. Você gostaria que ele dissesse a verdade, ou que ele desse uma palavra que você se sentisse bem? Não, fale a verdade mesmo. Fale a verdade, por favor. A verdade? Porque a verdade liberta, né, irmãos? Sabe o que você ia ficar com esse médico depois? Eu levei mais de 1 ano e eu vim descobrir que eu tinha uma doença grave e você não me deu a notícia e agora aquilo agravou e eu não tenho mais saída. Ele vai ser processado judicialmente. Queridos, o que pregadores, impostores da palavra estão fazendo, te dando palavras que é para a pessoa ficar feliz. Mas você precisa da verdade. Você precisa ouvir a verdade que te liberta. A verdade que te cura. A responsabilidade é de quem ouve. Você tem que procurar esta verdade. Mas se você está buscando é felicidade, grande perigo você está correndo. Porque quem busca felicidade, busca emoções. Quem busca felicidade, pode não aceitar a verdade. E depois não ter mais jeito, não ter mais volta. As pessoas que quando começam a seguir a Cristo, e começam a então a entender os segredos de uma espiritualidade realmente bíblica, ela sabe que tem um preço a pagar, ela sabe que tem um preço a pagar até dentro da sua casa, tem um preço a pagar dentro dos seus amigos, no seu trabalho. Você vai entrar num padrão agora de reino de Deus, não é um padrão de felicidade somente, queridos, embora que não tem coisa mais poderosa na vida
do que uma vida ser transformada por Jesus. Não tem bênção maior, não tem felicidade neste mundo, não tem nada que possa comprar isto que você tem, a presença do Senhor transformadora e que te garante uma eternidade com Deus. Em breve Jesus ainda está voltando para buscar esse povo, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Veio do céu morrer por nós, saiu do céu, ficou 33 anos aqui se desgastando, sofrendo por nós, e agora ainda vem buscar a gente. Deixa a gente aqui passando um tempo, cumprindo uma missão, não é? Ganhando outros para que não vá para o inferno, não é? E aí ele vem depois buscar o seu povo. Está chegando perto. O mundo, a ordem mundial maligna, né? Está já se preparando para essa retirada do povo de Deus. Já estão inventando uma série de histórias aí. Então, meus amados, não dá mais tempo para você ficar num mundo de ficção. Os tempos difíceis nos levam para conhecer realmente a verdade. Paulo está dizendo, você está perdendo o tempo, você está só sendo levado por pensamentos, filosofias, não é? E mensagens fáceis de seguir. Que coisa boa, agora eu estou motivado, e aquela palavra de engano, e aí você fica. Meus queridos, isso não vale a pena. Mas quando você pega uma palavra dessa que Paulo está ministrando profeticamente, a revelação do Senhor, que fala aqui no capítulo 3, fala no capítulo 4, tudo dos últimos dias, tempos penosos que aconteceriam por causa destas situações, por causa desse distanciamento da verdade, padrão igual desde a pregação de Jesus, desde os tempos do Velho Testamento, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é o padrão do reino de Deus. Você é recebido do jeito que você vem. Se você tem uma crise na tua vida, o lugar é se encontrar com Deus. Deus é aquele que nos acolhe, nos recebe. Se você vem com maus hábitos, se você vem com distorções de alma, se você vem em pecado grosseiro, pecado pequeno, não importa, do jeito que você vem, Deus te recebe. Para isso Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É por isso que Ele nos ama, Ele quer trazer de volta a nossa vida para Ele. Mas o processo de limpeza é doloroso. O processo refinador é doloroso. O processo é igual àquele que o fundidor faz com o metal que está escondido no barranco. Ele precisa jogar fogo, ele precisa jogar muito fogo para aquele metal ser revelado. Quando a gente vem com pecado, é aquele barranco, é aquela lama, é aquela crosta. Então o Senhor manda o fogo da palavra, o fogo refinador, o fogo que santifica, o fogo que nos limpa, o fogo que nos lava, o fogo que diz, esse é pedra preciosa agora, de barranco a um metal precioso. Então, o barranco foi colocado por Satanás, na figura aqui espiritual, na metáfora espiritual. O barranco é aquelas dominações, sabe? É os vícios, são as opressões, são as cadeias. Mas dentro daquela vida, aquela pessoa que está marginalizada, aquela pessoa que está distante, dentro dela tem um metal precioso. Mas para chegar nesse metal, tem um caminho de dor, irmãos, começar da dor que Cristo passou. Foi na dor de Cristo que nós podemos alcançar esta liberdade, essa libertação. Hoje você precisa entender que o que se falava há 50 anos atrás, está muito mais difícil falar agora. Você que tem mais tempo na igreja sabe que era mais fácil ser discipulado há 20 anos atrás do que ser discipulado agora. Porque há 20 anos atrás você recebia mais fácil e você passava mais fácil. Mas agora para receber está mais difícil, porque você tem muita concorrência na tua cabeça. Tem muita concorrência na tua cabeça. É concorrência que você não dá mais conta. Eu fico olhando os grupos e por isso a gente faz restrições aos irmãos, muito cuidado de não postar pregação em nenhum grupo da igreja. Porque você não sabe discernir, né, aquela pregação, qual é a fonte. Teve um irmão que saiu aqui desta igreja, porque eu estava em Brasília, lá cuidando da minha mãezinha, fui dar um tempo lá com ela, e um irmão postou no grupo aqui de homens uma pregação falsa, né? Uma pregação enganosa, que é o lá de Brasília, preocupado com a coisa. Eu tive que repreender o irmão e mandar uma mensagem para todo mundo, que aquilo ali não postasse, e excluir aquele irmão do grupo imediatamente.
Ou seja, através de uma pregação falsa, de um ensino falso, estava colocando num grupo grande da igreja. E que uma pessoa do grupo pega, já repassa para outros e para outros. Aonde aquilo pode chegar? Lá na China. Tem gente aqui, por exemplo, que foi membro dessa igreja, que nos acompanha aqui, está lá no Japão. Marquinho, Tayana, né? Manjuri, Otsuka, estão lá. Imagina, a gente faz com aqui no Instagram, eles estão lá curtindo, curtindo, não, negócio, curtindo. Curtindo é um termo assim tão chato para dizer para pregação, né? Estão lá concordando, estão lá botando um coração, estão lá botando um ok, né? Estão chamando isso de curtição, curtindo, né? Eu digo para a Mary curtição, ela não é curtição, Jadiel, é curtindo. E tem diferença? Tem diferença? Não tem. Curtindo, curtição, está tudo na mesma família. Agora, curtição com a palavra de Deus. Não cai bem isso não, né? Hein, Milena, você que estudou letras, tu acha que isso cai bem nessa expressão? Eu tô com curtição com a palavra de Deus. Cai bem isso? É estranho, né? É tempos estranhos. Tempos estranhos. Então, meus queridos, a pessoa se retirou da igreja. Foi uma pena, porque não era falta de amor, não. Mas a gente tem que proteger com palavras sérias o rebanho de Deus. Não podemos permitir que pregações falsas entrem no nosso cenário. Já é difícil para um pastor ensinar aqui só com rebanho. Agora você jogando mensagem falsa já dentro do rebanho que vai se espalhar, transformar, é muito complicado. Então a gente não pode, tem que ter um zelo, é um cuidado muito grande. Então por isso, meus amados, você está tendo muita concorrência na tua cabeça. Muita concorrência, tome cuidado, vigie pela verdade. Se você não pegar esse padrão, como é que eu vou conseguir te olhar dia e noite, noite e dia, você na sua casa, no seu dia, no seu trabalho, em todos os combates? Não tem condição, você tem o Espírito Santo que nos guia toda a verdade. A tua palavra é a verdade, você tem que meditar a palavra. Teve alguma coisa que você ficou assim fascinado? Pergunte para nós, para um discipulador, para um líder maduro, essa palavra procede? Vários irmãos já me procuraram, pastor, por que você faz dessa palavra aqui? Algumas procede, palavra boa, de fato, eu conheço a pessoa, a referência dela, e a gente repassa. Sabe o que é, irmãos? É o cuidado com os últimos dias. Nossa preocupação é com a sua alma, com a sua eternidade, a continuidade da tua vida, com a tua saúde espiritual. Mas se você não tem cuidado com a tua saúde, você está sendo responsabilizado por aquilo que te infecciona. Então a saúde espiritual é algo muito sério, Você precisa ter esse cuidado. Amém, meus amados? Então o Senhor deu aqui a fórmula ao Deus deste século. Os tempos são penosos. Você, para poder fazer um check-up agora e saber, para vir na igreja eu estou vindo, mas dá um trabalho de vontade, sabe? Eu perco o entusiasmo. Olha, você está presa já. Porque se o teu Deus está mais fraco do que o teu ânimo, é porque algo de muito terrível já aconteceu na sua vida. Isso aqui é uma verdade que liberta a pessoa. Talvez você não vai gostar muito dessa palavra, mas quando você vem só quase por obrigação, e olhe lá, você já está se colocando num grande perigo, num grande risco. Porque amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é o primeiro mandamento. Se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, eu já estou me lascando, literalmente na expressão da palavra. É um caminho tortuoso. O que é que bloqueia isso? Nós vimos o Deus deste século. É uma coisa para aqui, uma coisa para lá, é um entusiasmo de outra coisa, algo que toma lugar de Deus. Ixi, tomou lugar de Deus. Tomou o lugar do meu ânimo. Volta ao primeiro amor. Irmão, quem perdeu o ânimo por Jesus, não adianta inventar coisa na igreja que não vai ter ânimo por Jesus. Não adianta, se perder o ânimo por Jesus, só libertação e talvez, olhe lá. Se perder o ânimo por Jesus, só mesmo trabalho espiritual. Não adianta inventar coisas dentro de igreja. Não adianta. A igreja primitiva não tinha muitas coisas. A igreja da reforma não tinha um monte de coisa que se vê. As igrejas do século passado não tinham um monte de coisa. E o povo era cheio do Espírito Santo, do poder de Deus. Cidades inteiras eram cheias do poder de Deus. Porque o Deus daquele século estava ainda sem força.
Então a pregação do evangelho, ela não sofre o que sofre hoje. Leis em um congresso para fechar a igreja, para acabar com a igreja, para punir a igreja. Leis que estão aí tramitando para que a gente não coloque uma cruz em cima da nossa casa. Leis que estão proibindo de você expressar a tua vontade, de botar aquela propaganda de Natal, no período de Natal. Leis que estão tramitando para isso não acontecer, porque tem outros tipos de religiões. Sempre são as satanistas, né? Pois, quem que vai falar mal de uma propaganda de Natal? Feliz Natal, aí tem aquela estrelinha bonita, né, verde, que bota até luz, né? Às vezes a pessoa só faz aqui no Natal e ainda vai beber cachaça. Mas até isso estão querendo proibir, rapaz. O cara pelo menos faz uma vez no ano. Mas querem proibir isso daí. Últimos dias. Tempos difíceis. Mas eu não estou dizendo que aquela estrelinha vai fazer toda a diferença. Estou falando de um simbolismo. Que tudo isso é o que nós estamos enfrentando. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor nos faça entender a necessidade de eu andar conforme a minha saúde pede. Se você está precisando de fisioterapia espiritual, faça fisioterapia espiritual. Se você está precisando de libertação, busque libertação. Se você está precisando de cura interior, busque cura interior. Se você está precisando de regeneração, busque regeneração. Se você está precisando de um tratamento mais profundo de Deus na sua vida, pois busque o tratamento mais profundo de Deus na sua vida. É isso que vai fazer toda a diferença. Essas redes, este mundo, nada disso vai te ajudar assim. Eu uso ferramentas, não quero ser hipócrita para os irmãos, eu uso as ferramentas da rede. Somente aquilo que ajuda para a obra de Deus. Eu tenho até Facebook, acreditem, mas eu gosto mesmo é do Face Bible. Eu estou me lendo aqui, ela que fica rindo quando eu falo essas coisas aqui. Deu uma saidinha aqui. Não tem um Facebook? Fascinar no livro, né? Até a intenção dele foi bom. O meu é Facebook, aqui é Face Bible. Face na Bíblia. Ó, aqui teu Facebook qual é, ó. Entendeu? Agora você fica aí só com o Facebook, só com o Google, só com o WhatsApp, e aí fica repassando e tudo, não sabe o que acontece. Então, é um perigo. Faça o Face Bible diário na tua vida. Amém? Glória a Deus. Aproveita, vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Tem uma pessoa nesta noite que está precisando vir a Cristo. Você pode fazer isto agora. Aí mesmo onde você está, pode vir aqui na frente, aqui no altar, para a gente orar por você. Você pode nesta noite tomar a melhor decisão, aquela que transforma, aquela que vai mudar o teu destino, aquela que vai fazer, não é? Toda a diferença na sua vida. Eu vou fazer uma pergunta aqui bem rápida, vou fazer aqui um laboratório bem rápido. Olha, nem programei, nem combinei. Antônio, novinho convertido, nosso caçula da fé. Tem outro caçula ali, que é o Amintas. Havia Amintas aqui. Cadê tu, Amintas? Perguntar rapidinho aqui para ti. Antônio, tu já te arrependeu de vir a Cristo? Está animado? Valeu a pena a tua decisão? Valeu sim. Está com quanto tempo que você tomou essa decisão? Se aproximando de um mês. Aproximando de um mês, ó, não tem nem um mês ainda, né? Não completou nem um mêsinho, né? Vai fazer a consagração, né? De bebê ainda. E a Patrícia, a esposa, está com um tempinho a mais, mas, Patrícia, está valendo a pena? Muito, muito mesmo. Já viu até o resultado, né? O maridão vindo aí para Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amintas é o caçula da fé. Cadê você, Amintas? Está onde? Rapaz, me diz daí mesmo, dá o brado bem forte. Amintas, está valendo a pena a tua decisão a Cristo? Glória a Deus. Quanto tempo já hoje? Vai fazer 2 semanas, olha aí, irmãos. Então eu quero convidar você, pegando esses testemunhos, tem outros aqui que a gente poderia dar, que não fez ainda, não perca tempo, faça isso hoje. Jesus te chama, quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história, quer selar teu coração, quer mudar o teu padrão. O Senhor, Ele quer te dar um selo de cidadão dos céus. Quem é que vai te dar isso aqui na terra? Ninguém, só Jesus que pode te dar isso. Mas você tem que botar primeiro Ele dentro do seu coração. Se tiver coragem, faça isso hoje, amém? Na hora que a gente estiver orando, na hora que estiver louvando, você pode vir aqui à frente, pode fazer nesse momento a sua entrega. Pai querido, nesta hora nós oramos pelo teu povo,
Nós oramos, Senhor, pela tua igreja. Pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua proteção, Senhor, a tua revelação, meu Pai, na tua palavra, para que ela nos santifique, para que ela nos traga luz cada dia, Senhor, e assim possamos neutralizar, Senhor, os efeitos colaterais desses tempos penosos, desses tempos difíceis, que são para os últimos dias. Senhor, não sei quantos dias temos, mas Pai, nesses dias que temos, vem trazer avivamento, vem trazer, Senhor, restauração, vem trazer cura interior. Salva este irmão desta família, Senhor, que ainda não se converteu. Salva, Senhor, esta pessoa que está ainda oprimida, Senhor, nos vícios, que está presa nos encantos desta vida, que está presa, Senhor, em tantas outras coisas, em sentimentos da alma, ó Senhor, no orgulho, na mágoa, no ressentimento, ó Deus, na falta do perdão, na acusação, Senhor, na culpa. Pessoas que estão, ó Deus, sofrendo em nível até psiquiátrico. Pai, vem, Senhor, fazer a obra, vem libertar. Senhor, usa os teus filhos, os teus instrumentos, para levar este evangelho além, para multiplicar, Senhor, este poder nos corações, Senhor, e que assim possamos então abreviar a tua volta, meu Deus, e conquistar mais vidas, Senhor, para que assim saiam das garras de Satanás, do Deus deste século. Senhor, nós repreendemos, meu Deus, toda opressão. Alguém que chegou aqui nesta noite com peso na sua vida, nesta hora, por ter pisado neste lugar santo, por ter pisado nesta casa que é tua, onde a tua glória está aqui, onde tem anjos, nesta hora nós repreendemos o peso do mundo, do pecado, daquilo que está causando danos, aquela pessoa que está orando, que está pedindo, Senhor, a tua intervenção. Eu sinto que tem alguém pedindo, Senhor, ó Deus, algo a ti nesta noite, por algo grande, está precisando de uma solução nesta noite. Nesta hora, Senhor, vá ao encontro desta vida, vá ao encontro deste problema, desta situação. Quebra, Senhor, com mão de ferro, desfaz, Senhor, ó Deus, todo embaraço, ó Deus, e que esta pessoa venha receber a tua paz, venha receber a tua alegria, venha receber o teu presente celestial, meu Pai, nesta noite. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, com a tua bênção, fortalece-nos, Senhor, e nos ajuda a escapar, meu Deus, de todo dia mal, que nenhum dia mal ou alguma dessas adversidades venha atrapalhar o discernimento de um filho teu, Senhor, de uma filha tua. Oh Deus, mas que ele seja lapidado e transformado para guerrear, vencer, como Paulo disse ao seu filho espiritual Timóteo. Abençoe cada vida aqui, Senhor, para ser esta vida abençoada. Nós te glorificamos, meu Deus, porque tu nos dá uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, uma palavra que, se formos perseverantes a ti, o Senhor vai fazer a grande obra, Senhor, em nós. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe a tua igreja, meu Pai, cada dia, e nos dê a tua graça abundante. No nome precioso do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor, e te bendizemos.